Aleluia, graça e paz. Boa noite. Olha nós aqui, mais um sábado, mais um culto de jovens. Não é o culto que nós estamos acostumados a ter, não é o culto que nós esperávamos, que nós gostaríamos de ter nesses dias, mas é aquilo que nós podemos ter, para que de alguma forma nós possamos adorar ao Senhor, ser alimentado pela Tua Palavra, receber do Teu alimento. E eu confesso que tudo isso é diferente para nós, tudo isso é novo, e nós ainda estamos aprendendo a lidar, como dar uma resposta nesses dias, o que fazer, como fazer. Confesso que não é fácil nós estarmos diante de um culto, ministrando louvor, agora ministrando a palavra, e eu não sei como é para você na sua casa, mas nós aqui, diante de cadeiras vazias, é uma experiência que no mínimo nós iremos gravar na memória pelo resto das nossas vidas. Sabe, a Paula, ela ministrou aqui 2 sábados atrás, e ela disse: você precisa ter essa experiência, você precisa saber o que é você ministrar numa igreja, entre aspas, vazia. E de fato nós estamos aqui, e eu confesso que não é fácil, mas nesses dias nós temos ministrado toda terça, toda quinta pela página, nós temos feito a nossa live, e nesses dias eu tenho procurado em Deus palavras, direções para esses dias específicos que nós estamos vivendo. Sabe, nós poderíamos vir aqui falar sobre diversas coisas fantásticas que nós aprendemos nas Escrituras, mas nós queremos ser pontual no tempo a qual nós estamos inseridos, como igreja, como nação, como sociedade, e tem algo que eu acredito que seja relevante para os dias que nós estamos vivendo. Por isso eu queria que você, se você tiver com a sua Bíblia aí na sua casa, antes de qualquer coisa, compartilhe essa transmissão, chame pessoas, marque pessoas, convide pessoas para participar. Eu creio que Deus tem algo poderoso para falar conosco nessa noite, nesse momento. Então, que você possa fazer isso, para que outras pessoas sejam abençoadas. Talvez tudo isso para você seja muito comum, muito normal. Você está acostumado a ficar num ambiente, talvez na sua casa, e isso é muito tranquilo para você. Mas deixa eu alertar você, nesse momento, talvez tenha pessoas pensando em tirar a sua própria vida. Porque talvez elas não aprenderam a lidar com o ambiente onde elas estão sozinhos. Talvez para você é muito cômodo ficar sozinho na sua casa, porque você tem a presença de Jesus na sua vida, você tem a presença do Espírito Santo. Então não te incomoda nem um pouco ficar dias sozinhos. Mas existem pessoas que eles não têm o mesmo privilégio que você. Talvez eles ainda não conheceram o amor do Pai, talvez eles não conheceram a graça de Jesus, talvez eles não conheceram a presença do Espírito Santo. Então esses dias têm sido caóticos, dias difíceis, dias de caos, dias atribulados, aonde talvez a única saída para essas pessoas seja a morte, ou pelo menos é isso que elas acreditam. Então você, compartilhando de uma forma muito simples, você pode ser agente de Deus para abençoar vidas. Você pode ser agente de Deus para levar vida para as pessoas. Às vezes você fala: cara, mas eu não conheço a Bíblia, eu sou um novo convertido, como eu faço para ganhar pessoas? Cara, no tempo que nós estamos vivendo hoje, o simples fato de você compartilhar um vídeo faz com que pessoas sejam ganhas, com que pessoas sejam abençoadas. Por quê? As pessoas estão o dia todo na internet, as pessoas estão o tempo todo conectadas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Por quê? Porque elas não têm o que fazer. Muitas dessas pessoas nem podem trabalhar. A grande parte das pessoas estão impossibilitadas de sair da sua casa. E a única forma de nós termos acesso a esses corações, a essas vidas, é através das mídias sociais. É por isso que a gente está aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes 6:11. Juízes 6:11, vou ler para você. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse:
o Senhor é contigo, homem valente. Vou ler de novo. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Irmão, como essa palavra é atual para o tempo que nós estamos vivendo. Confesso que eu nunca ministrei sobre Gideão, mas hoje à tarde eu estava orando, perguntando aquilo que Deus queria para esses dias, o que Deus queria falar ao nosso coração, algo que se encaixasse perfeitamente no tempo que nós estamos vivendo. E quando eu falo tempo que nós estamos vivendo, eu falo do hoje mesmo, da quarentena, diante desse caos que nós estamos enfrentando, diante dessa pandemia, onde as pessoas não podem cultuar no templo, onde as pessoas precisam ficar dentro das suas casas. É exatamente sobre esse tempo que eu quero falar. Eu não quero falar sobre uma mensagem, obrigado, eu não quero falar sobre uma mensagem que você vai viver daqui meses, não, eu quero falar sobre o hoje, sobre o agora, o que nós podemos fazer e o que Deus espera de nós. Por isso eu quero falar um pouco sobre Gideão, de uma forma muito rápida, para a gente entender o contexto. Nesse tempo, Israel estava subjugado pelos medianitas, e durante 7 anos, todas as vezes que o povo de Deus, o povo de Israel, eles semeavam, eles plantavam algo para que eles colhessem. Quando chegava o tempo da colheita, os midianitas vinham e destruía toda a plantação, destruía toda a colheita, e aquilo que eles não destruíam, eles pegavam. Então o povo de Deus estava totalmente destruído, porque durante 7 anos, tudo aquilo que eles iriam colher, aquilo era roubado ou aquilo era destruído. Só que no meio desse cenário, Deus encontra um homem, e o nome dele é Gideão, um jovem. E a Bíblia diz que esse jovem, ele estava dentro do lagar, malhando trigo. E nesse ambiente, Deus o encontrou e deu uma palavra muito simples: o Senhor é contigo, homem valente. Primeiro a gente precisa entender algo a respeito do lagar. Lagar não é o ambiente para que se malhe trigo. Isso era feito na eira. Lagar, na verdade, era um ambiente que era um pouco difícil para você malhar trigo, porque uma das coisas que eles usavam para malhar o trigo era o vento auxiliava. Só que no lagar era mais ou menos como se fosse um poço, uma caixa d'água, para a gente entender nos dias de hoje. Era um buraco. Então aquele processo de malhar trigo dentro do lagar era um processo difícil, era um processo complicado. Mas ainda assim a Bíblia diz que Deus encontrou um jovem dentro de um lagar, malhando trigo. E é sobre isso que eu quero falar. Porque talvez, se nós olharmos a vida de Gideão hoje, nós talvez olharíamos para ele e falar assim: covarde, estava escondido, fugiu, teve medo, diante da afronta dos medianitas, ele não teve fé em Deus para enfrentar aquilo que estava acontecendo lá fora. Mas deixa eu falar algo para você: coragem e imprudência são duas coisas diferentes. Estar escondido no tempo que é para estar escondido não faz da gente covarde, mas faz da gente prudente. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos diante de um tempo que nós precisamos ficar escondido. E eu falo agora como igreja. Não é tempo de nós estarmos expostos, não é tempo da gente estarmos no templo, não é o momento da gente estarmos nas ruas evangelizando. E por conta disso, e por não conseguir interpretar o tempo que Deus espera que nós entremos hoje, muitas pessoas estão indo na internet criticando pastores que as igrejas estão fechadas. Outros pastores estão brigando para abrir a sua igreja, como se tudo isso que estivesse acontecendo fosse uma afronta à igreja, ou como se tudo isso que está acontecendo fosse uma perseguição contra a igreja. Deixa eu falar para você, não é. Se isso fosse uma perseguição, então o shopping também estaria sendo perseguido, porque o shopping também está fechado. O que nós precisamos entender é a nossa responsabilidade social, e hoje é tempo de estarmos escondidos. E estar escondido hoje não faz da gente covarde, mas faz da gente prudente. Porque não adianta querer estar exposto no tempo que é para estar escondido. A primeira coisa que nós aprendemos com Gideão é que existe tempos na nossa vida que nós precisamos estar escondido.
nem sempre estar escondido faz da gente covarde. Nem sempre estar escondido faz da gente pessoas que não têm coragem de encarar aquilo que está acontecendo lá fora. Deixa eu falar algo para você. Ser igreja hoje não é sair para as ruas querendo orar por cura por todo mundo, como se uma simples oração fosse resolver o caos que está acontecendo. Não, é o tempo de nós estarmos escondidos. É o tempo de a gente, assim como Gideão, entender, é o momento da gente entrar em um lugar secreto, para que aquilo que está acontecendo lá fora não nos alcance, aquilo que está acontecendo lá fora não nos atinja. Eles estavam sendo perseguidos e mortos lá fora, mas para poupar a vida, Gideão se escondeu, e para que ele pudesse colher aquilo que a terra tinha para oferecer, foi necessário que ele estivesse no lugar escondido. A primeira lição que nós aprendemos com Gideão: existe um lugar de esconderijo, e esse lugar de esconderijo não faz da gente covarde, esse lugar de esconderijo não faz da gente medrosos, mas faz da gente prudente. Gideão entendeu, lá fora vai ser impossível fazer aquilo que eu preciso fazer, mas se eu entrar num lugar secreto, eu vou conseguir fazer aquilo que é necessário que eu faça. Então deixa eu falar algo para você: não precisa entrar em caos, angustiado, achando que Deus está triste porque a igreja, entre aspas, se escondeu. Deus não está triste com isso, irmão. Eu não sei se você faz parte de um grupo de pessoas que tem se culpado porque a igreja está fechada. Onde já se viu? No tempo que o mundo mais precisa, a igreja está fechada. Prudência. Prudência. Nós precisamos entender a nossa consciência, a nossa responsabilidade social diante daquilo que estamos enfrentando. Então hoje, estar escondido não nos faz covarde, mas prudentes. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Gideão. Mas existe uma segunda lição, e é aqui que eu quero gastar um tempinho com você. Existe um lugar certo para se esconder. Gideão, ele não entrou em qualquer ambiente, simplesmente se escondeu. Não, ele entrou em um ambiente específico, para que lá ele pudesse fazer aquilo que ele já fazia antes da perseguição, antes daquilo que eles estavam enfrentando. E que lugar é esse? Lagar. Eu não sei se você sabe, mas o lagar, ele servia para pelo menos duas funções: esmagar a uva e esmagar a azeitona. Isso é interessante, isso é revelador a respeito daquilo que Gideão tem para nos ensinar. Porque quando Gideão decidiu se afastar e ir para um lugar secreto, um lugar oculto, ele foi para um lagar. E sabe o que é o lagar? É o lagar onde se extraía o vinho. O lagar é o ambiente onde se extraía o azeite. Era lá que eles moíam as uvas, eram lá que eles moíam a azeitona, para que o vinho e o azeite fosse extraído. Deixa eu falar algo para você. O lugar onde homens e mulheres de Deus, jovens, precisam se esconder, é o ambiente onde produz vinho e azeite. Vinho e azeite. Aí você fala: cara, mas o que isso significa? O que significa o vinho? O que significa o azeite? Só para a gente começar a construir um entendimento, eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia aí na sua casa, você abra em Salmo 104:14. Amém. Fazes crescer erva para os animais e a verdura para o uso do homem, de sorte que da terra tire o alimento. Próximo. O vinho que alegra o seu coração e o azeite que faz reluzir o seu rosto. O vinho que alegra o seu coração e o azeite que faz brilhar o seu rosto, em algumas versões. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que eu quero falar é a respeito do vinho. O vinho na Bíblia, ele vai falar a respeito da alegria. É por isso que quando o salmista vai falar a respeito do vinho, ele fala: o vinho que traz alegria ao coração do homem. Isso é a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre o lugar que nós precisamos habitar nesses dias. O lugar que Deus espera que a gente entre, não é um qualquer lugar. Sabe? O fato de a gente
Não poder cultuar na igreja não significa que você pode ficar na sua casa a noite inteira no Netflix. O fato da gente não estar cultuando no templo não significa que você pode ficar o dia inteiro na sua casa sem fazer nada. Algumas pessoas acreditam que elas tiraram férias da igreja, que elas tiraram férias do ministério, então elas não precisam fazer mais nada. E deixa eu falar, eu sei o quanto é tentador a gente ficar na nossa durante toda a quarentena sem fazer nada. Isso nos atrai, a gente deita no sofá, a gente liga a televisão, a gente não quer sair de lá por nada. A gente só sai do sofá para ir para a cama. E se alguém precisa trabalhar, ela vai trabalhar, mas quando ela chega, a rotina é a mesma. Porque nós temos um senso que foi gerado no nosso coração de férias, de eu não preciso fazer nada durante esses dias, eu vou aproveitar esses dias para descansar, para que quando volte, eu possa voltar, e se é que eu vou ter força para voltar. Mas deixa eu falar, o fato de você não poder estar no culto não significa que você não tem que se relacionar com Deus. Isso não significa que você não tem que gastar tempo com as escrituras. Isso significa que você não tem que orar mais. Isso não significa que você ainda não tem um compromisso com o Senhor. Por isso eu quero falar a respeito do vinho. O vinho fala a respeito da alegria de Deus. E nós estamos vivendo em um tempo de crise, de angústia. E se tem algo que precisa arder no nosso coração, é a alegria do Senhor. Sabe por quê? Porque o mundo está totalmente devastado. O mundo está totalmente em pânico. Mas o problema não é quando o mundo entra em pânico. O problema é quando os filhos de Deus, que nesse tempo precisaria ser aqueles que carregam uma palavra de vida, também entram em pânico. O problema é quando aqueles que precisariam ter uma palavra de destino também entram em pânico. O que vai ser? E agora? O que vai ser das pessoas? O que vai ser da economia? O que vai ser do emprego? Calma, calma. Sabe qual é o problema? Jesus um dia disse: não tenha medo do que pode matar o corpo, mas tenha medo do que pode levar o corpo e a alma para o inferno. O problema é que hoje, como cristão, nós perdemos o foco, nós perdemos o alvo, nós não temos mais norte. Nós temos construído a nossa vida naquilo que é passageiro, e quando nós nos deparamos com uma situação como essa, dessa pandemia, todo o nosso fundamento desaba, porque nós nunca construímos algo na rocha, naquilo que é sólido. Lembra daquilo que Jesus fala? 2 homens construíram uma casa, um construiu sobre a areia, o outro sobre uma rocha, sobre algo sólido. É bem verdade que construir sobre a rocha leva mais tempo, dá mais trabalho, porque eu preciso cavar. Mas quando isso começa a ser edificado e a tempestade vem, aquele que construiu sobre a rocha permanece. Aquele que construiu sobre algo sólido permanece. Mas o que é algo sólido? Eu queria que você abrisse aí, João, para mim, Fê, em Salmo 51:12. Quero falar sobre o que é a alegria que nós precisamos encontrar nesse ambiente secreto. O que é o vinho? Restitui-me a alegria da tua salvação. Só a primeira parte. Restitua-me a alegria da tua salvação. É interessante que quando o salmista ele se encontrava num ambiente de tristeza, de angústia, de arrependimento, a sua oração foi muito simples: me devolva, Deus, a alegria da salvação. Porque o salmista entendeu que a minha alegria não está relacionada com as coisas que esse mundo pode me dar. A única coisa que pode me trazer alegria de fato é saber a respeito da salvação de Deus, é saber que eu sou salvo, e é isso que precisa trazer a nossa alegria. Volto a dizer, Jesus dizendo: não tenha medo do que mata o corpo, mas daquilo que mata a alma e o corpo e os leva para o inferno. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está falando sobre o pecado. O que eu acho interessante, comentei isso em uma das lives, a primeira live que a gente fez na terça-feira, que nós como cristão, toda a nossa rotina mudou por conta do vírus que nós estamos enfrentando. Eu não estou dizendo que está errado, de fato nós precisamos ter esse posicionamento. Então hoje a nossa rotina mudou, porque hoje nós passamos álcool em gel,
nós deixamos a roupa para fora de casa, nós não conseguimos cultuar como antes, o relacionamento mudou, tudo mudou. A nossa vida foi radicalmente afetada por conta do vírus. Mas deixa eu falar algo para você, não se ofenda, o vírus só mata o corpo. Jesus não está dizendo que nós não precisamos ter responsabilidade, mas Ele está dizendo, existe algo que é ainda pior do que o vírus que vocês estão enfrentando, que é aquilo que mata o corpo e a alma, e os leva para o inferno. Irmão, existe algo pior do que o coronavírus, sabe o que é? O pecado. O pecado mata muito mais do que o vírus que nós estamos enfrentando, só que isso não fez com que a gente mudasse a nossa rotina. Isso mostra como nós estamos focados naquilo que é passageiro. Deixa eu falar, existe milhares de pessoas que morreram por conta desse vírus, isso é muito triste, mas elas estão salvas. Isso é motivo de alegria. Paulo um dia disse, se o meu viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas nós estamos tão presos naquilo que é dessa terra, que nós não conseguimos entender mais a respeito de eternidade e salvação. Jesus está dizendo, existe algo muito pior do que aquilo que mata o corpo, é aquilo que mata a alma. Eu não estou dizendo que nós não precisamos nos posicionar diante daquilo que estamos enfrentando, mas nós deveríamos ter um posicionamento muito maior diante do pecado, que tem ceifado famílias, que tem ceifado jovens, que tem ceifado casamentos, e nós não estamos fazendo nada. Nós não temos nos posicionado nem na metade daquilo que nós estamos fazendo para vencer um vírus. Será que você consegue entender isso? Existe algo muito mais letal no mundo, que é o pecado. Isso não nos faz ficar inquietos, isso não nos tira a noite de sono, isso não nos deixa triste, isso não tira a nossa paz. Mas deixa eu falar algo para você, que talvez você tenha esquecido como crente. Pessoas ainda estão indo para o inferno todos os dias. Pessoas morrem no mundo todos os dias sem conhecer a salvação, sem conhecer a Jesus. E isso não tem tirado a nossa paz. Mas o vírus tem, mas a pandemia tem, mas ela só mata o corpo. O salmista entendeu, a minha alegria é saber que sou salvo. A sua alegria também deveria ser essa. Não importa se eu vou morrer hoje, ou se eu vou morrer com 70, 80 anos. O que me importa é se eu estou salvo. E mais do que isso, quantas pessoas eu trouxe para Jesus? Eu achei muito interessante. Sabemos que é muito sério, é muito triste tudo que nós estamos vivendo, mas eu acho muito interessante, porque nesses dias não cabe nenhum evangelho. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e começaram a perguntar a respeito dos sinais do final dos dias. E você sabe muito bem disso, porque as pessoas estão falando sobre isso o tempo todo na internet. Porque nós temos a tendência a focar muito mais na tragédia do que na boa notícia que vem depois da tragédia. Nós temos a tendência a falar sobre os sinais ruins, falar sobre as pandemias, falar sobre as guerras, e Jesus fala sobre tudo isso. E Ele fala que haveria guerras, haveria pandemias, haveria pestes, haveria fome e terremotos em vários lugares da terra. E isso aponta para algo, isso aponta para o fim. Mas esse não é o relógio de Deus. Deixa eu lembrar você, não é isso que determina a volta do Messias. Porque Ele diz que isso é o começo. Mas e então, Ele conclui, o evangelho do reino será pregado a toda criatura, e então virá o fim. O que determina não é a pandemia, mas é a mensagem do reino sendo pregado a toda criatura. E o que eu acho interessante é que Jesus, Ele não se refere a qualquer evangelho. Ele não está falando sobre qualquer evangelho, Ele está dizendo sobre um evangelho específico, é o evangelho do reino. Aí nós iremos entender porque Jesus disse, é necessário que essas coisas aconteçam, é necessário que a pandemia aconteça, é necessário que guerras aconteçam. Por quê? Porque isso prepara o caminho para o evangelho do reino ser anunciado. Porque se estiver tudo bem, as pessoas não querem ouvir sobre o reino, elas não querem ouvir sobre a verdade de Deus, elas não querem saber sobre o pecado que elas cometem, elas só querem saber que elas serão abençoadas, elas querem um evangelho de prosperidade. Mas nos dias de hoje, o evangelho da prosperidade já não cabe mais. Um monte de teologia morreu de coronavírus. Olha que bênção.
As teologias que não provém do Senhor morreu de corona. Isso é fantástico. Porque não há espaço para nenhum evangelho a não ser o do reino. Por isso era necessário que essas coisas acontecessem. Porque é tempo de nós voltarmos a se alegrar com a salvação. É tempo da gente voltar a se alegrar com as coisas do alto, irmão. Você não está de férias. Invista esse tempo buscando ao Senhor. Invista esse tempo orando como você nunca orou. Invista esse tempo lendo como você nunca leu. Nós não estamos de férias. A grande verdade é que é tempo da gente entrar nesse secreto, assim como Gideão, mas não é qualquer lugar secreto, é um lugar aonde se produz vinho, e vinho fala a respeito da alegria do Evangelho, e que alegria maior do que essa, que Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida eterna. Nada pode roubar isso, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a nada pode nos roubar a vida eterna. Por isso Paulo disse: por mim, era muito melhor se eu estivesse com Cristo na glória, mas por conta de vós, me convém permanecer na carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Irmão, por mim eu ia embora hoje. Nós estamos aqui brigando, vai morrer todo mundo. Oh, não, Paulo diz, eu queria ir. Só que a única coisa que me faz querer permanecer aqui é a missão que Deus me deu. Então, por conta de vós que ainda não conhecem a plenitude do Senhor, eu preciso permanecer na carne. Bom vai ser o dia quando a única coisa que nos prender na terra seja o propósito eterno de Deus, irmão. Bom vai ser o dia quando o vírus já não nos amedronta mais, a morte não nos amedronta mais, porque nos convém. O que nós queríamos mesmo é estar com Ele na glória, mas o propósito nos faz querer permanecer na carne, mas não porque tem nada daqui que nos prende, não, mas existe algo do alto que foi dito ao meu respeito, e isso me faz querer permanecer aqui. Isso fala a respeito da alegria da salvação, irmão, porque eu fiquei tão bem sabendo que sou salvo, que eu preciso fazer com que o meu irmão saiba disso. Mas nós estamos enfrentando um problema hoje, que para você compartilhar uma live, para que alguém seja abençoado, a gente precisa implorar. Olha o ponto que chegamos. Nós estamos tendo que implorar para que você compartilhe algo que vai ser bênção para uma outra pessoa. Quanto mais ter a alegria da salvação e entregar a nossa vida para que outros sejam salvos. Sabe? Tem algo muito lindo que nós estamos vendo nos dias de hoje, que são os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente, combatendo o vírus. É interessante que eles sabem que eles correm risco de morte, muitos já morreram, mas ninguém consegue fazer eles saírem daquele lugar, porque eles se prepararam a vida inteira para esse dia, eles estudaram a vida inteira para esse dia, nada tira eles de lá. Eles preferem morrer do que ser negligente com o propósito, eles preferem morrer do que ser negligente com a missão. Ah, se a igreja aprendesse isso, irmão. Ah, se nós aprendêssemos a ter o mesmo coração do que muitos médicos que estão doando a sua vida para que outros vivam. Esse é o sentimento que Deus espera de nós. Não importa se eu morra, desde que o outro viva. Não importa se eu perca tudo, desde que outra pessoa alcance a salvação. É isso que fez a igreja do primeiro século entregar a própria vida como mártir. Eles morriam anunciando o evangelho, mas hoje, por conta de um vírus, nós nos escondemos. E eu não estou falando sobre estar na sua casa, eu estou falando sobre o seu posicionamento em Deus. Nós sim precisamos estar em casa, nós precisamos ter essa consciência, mas isso não é desculpa para que eu seja negligente com o Senhor. Isso não é desculpa para que eu não faça aquilo que precisa ser feito. Isso fala a respeito da alegria. Se eu não provei da alegria do evangelho, eu nunca vou querer anunciar. Mas a pandemia veio para revelar fundamentos, motivações. Eu estava conversando com o bispo esses dias, ele me fez lembrar de um texto, isso falou muito comigo. Ele fez eu lembrar da passagem de Jesus, quando Jesus cura 10 leprosos. Apenas um volta para agradecer. Isso fala a respeito da porcentagem, daqueles que estão firmes, daqueles que entenderam quem é Jesus, e daqueles que só queriam estar em Jesus por aquilo que Ele podia dar. Um voltou, 9 foi embora.
É isso que nós temos visto nos dias de hoje. Um está permanecendo firme, 9 tem se perdido. Pessoas estão deixando de participar de lives que é para edificação própria, para assistir shows de ímpios. Pessoas estão deixando de cultuar a Deus em seus lares, através dessa live, daquilo que nós estamos fazendo aqui, para assistir shows na internet de ímpios. Porque ela acredita que Deus não pode mais dar nada pelo celular, e ela só ia para Jesus, para aquilo que Deus podia dar. Quando ela viu que não tinha como arrancar mais nada, quando não tinha exibicionismo, quando não tinha mais nada, as pessoas não iriam ver mais ela cultuando, ela falando alto, ela adorando, ela foi embora. Mas para a gente continuar, lagar também é o lugar onde se moe a azeitona, o azeite. E é interessante que o texto diz que o azeite está aberto ainda? Não, né? Salmo 104, 15. Abre para mim, Fê. O azeite que faz reluzir o rosto. Só para a gente lembrar de algo, antes de a gente ler um texto aqui. Lembra quando Moisés, ele saía do acampamento, ele subia para o monte, e lá ele tinha um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor? A Bíblia diz que quando ele descia desse ambiente, o seu rosto brilhava. Sabe o que isso nos fala? Sabe o que fala, o azeite nos fala? A respeito da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus. O azeite é o que faz o rosto do homem brilhar. O rosto de Moisés brilhava quando ele estava no lugar secreto com Deus. E para a gente concluir esse entendimento, Lucas 22, 39. Vou ler aqui. E saindo, Jesus foi como de costume para um monte das oliveiras, e os seus discípulos o acompanharam. E saindo, Jesus foi como de costume para um monte das oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Bom, deixa eu falar algo a respeito do Monte das Oliveiras. Alguns meses atrás eu ministrei sobre isso no culto, mas eu preciso dar uma passada nisso para a gente concluir o entendimento. A Bíblia fala que Jesus, ele tinha um ambiente onde ele se retirava com os seus discípulos, e lá ele tinha relacionamento com os seus discípulos. Só que mais do que isso, ele tinha um relacionamento com o seu Pai. Sabe que ambiente é esse? O Monte das Oliveiras. Eu não sei se você sabe, mas o Monte das Oliveiras era um ambiente, um monte onde eles arrancavam a azeitona para extrair o azeite. É interessante que a Bíblia, ela faz esses paralelos, e em todos os lugares, o ambiente do relacionamento também é o ambiente da onde se extrai o azeite. O problema é que nós aqui no culto queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos pregar, nós queremos evangelizar, mas não é aqui que nós seremos cheios do Espírito Santo. O ambiente onde se extrai o azeite é o ambiente secreto, é um ambiente onde ninguém te vê, mas é um ambiente onde você tem um relacionamento profundo com o seu Pai. O lugar do azeite é o lugar do ambiente secreto, de relacionamento. Gideão, ele entrou num lugar, se escondeu, mas não foi qualquer lugar, foi o ambiente onde extraía o vinho, mas também extraía o azeite. Isso fala a respeito de entrar no lugar onde eu descubro de novo a alegria de Deus, mas para que eu descubra a alegria de Deus, eu preciso ter um ambiente de relacionamento com Ele. Nós estamos no meio de uma pandemia, eu não posso ir para as ruas evangelizar. O que Deus espera nesses dias é que a gente entre no nosso quarto e faça do nosso quarto o Monte das Oliveiras. O que é isso? O ambiente de relacionamento com o nosso Pai. E esse ambiente mana azeite, irmão. Às vezes as pessoas perguntam: por que tem unção? Por que ora e acontece? Por que ora e cura? Isso é fruto do secreto. As coisas não acontecem do dia para a noite. A árvore, antes dela crescer para cima, ela precisa crescer para baixo. Aquilo que é secreto dá fundamento para aquilo que está exposto. É por isso que vemos líderes e pastores caindo, porque a copa da árvore se tornou maior do que a raiz.
Então você não pode se permitir crescer maior do que aquilo que você cresceu para baixo. O melhor seria se a raiz fosse maior do que a copa. Esse é o projeto de Deus. O seu relacionamento com Deus precisa ser muito mais profundo do que aquilo que é exposto, do que aquilo que é exibido no altar, nas ruas, no evangelismo. Não importa qual é o seu ministério, a sua raiz precisa ser profunda. Quer carregar azeite? Tenha um ambiente secreto com o seu Pai. E nesse ambiente Ele vai te falar a respeito da salvação. Nesse ambiente Ele vai te ensinar a respeito da paternidade. Aí você vai entender que é herdeiro e não vai precisar vir nos cultos para ser abençoado. Aí o culto para você vai ser diferente. O problema é que nós não entendemos isso. Aí acabou os cultos, as pessoas estão perdidas em casa. Aqueles que já tinham um lugar secreto só estão sentindo falta do culto. Aqueles que não tinham lugar secreto estão perdidos, porque não sabem buscar a Deus se não tiver um ministro do louvor nos conduzindo, não sabem orar se não tiver um pastor conduzindo, não conseguem entregar uma oferta para Deus se ninguém fizer um apelo, porque não tinha o ambiente secreto com Deus. É esse ambiente que Deus quer nos levar de novo. Para alguns, levar pela primeira vez. Algumas pessoas se esqueceram, se acostumou com os cultos. Deus quer te trazer de volta ao primeiro amor, à intimidade, ao tempo onde só Ele era importante para você, onde você não queria fama, você não queria nada, você só queria Ele. Outros nunca provaram desse ambiente secreto. Outros nunca entraram nesse lugar. Eles não sabem o que é trancar a sua porta e gastar horas com o Senhor, e essas horas parecerem minutos. Outras pessoas, assim como eu, o ambiente que eu mais tenho relacionamento com Deus é quando eu estou lendo a minha Bíblia. É esse ambiente, tempo com a palavra, que eu me edifico, que eu ouço ao Senhor. E tem pessoas que nem sabem o que é isso, cara. Nunca leu a Bíblia em casa, não sabe nem como começa, porque o pastor já dava a palavra mastigada. Mas Deus quer nos levar a esse tempo de maturidade, aonde Ele é suficiente, aonde Ele é tudo que nós precisamos. Mas para a gente partir para o fim, é interessante que quando Deus encontrou Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Olha que coisa interessante. Como eu disse no começo, lagar não é lugar para isso. Mas a grande verdade é que Gideão, ele era um lavrador. E o ambiente que ele estava não definiu a sua missão. Não importa se seja na eira, não importa se seja no campo, não importa se seja no lagar. Se o que eu preciso fazer é malhar trigo, eu vou fazer. Não importa o ambiente, se é isso que precisa ser feito, vai ser feito. É por isso que você, nos dias de hoje, você está vendo um monte de live, os pastores foram para a internet. Sabe o que eles estão fazendo? Malhando trigo no lagar. O que isso significa? Se virando com o que tem, mas não podemos parar. A missão não para, o propósito não para, as circunstâncias mudam, mas nós iremos continuar. Não importa o que aconteça lá fora, nós iremos sempre permanecer naquilo que fomos convulsionados, chamados para fazer. Se é para malhar trigo, não importa onde, nós iremos malhar. Aí Deus aparece, o anjo aparece nesse ambiente e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Por que valente? Porque não ficou intimidado pela situação, permaneceu fazendo aquilo que ele precisava fazer. Irmão, se você pregava, pregue mais. Se você evangelizava, faça mais. Eu não estou dizendo para você ir para as ruas, mas faça da forma que dá. Se não dá para ir para a eira, seja no lagar, mas não pare. Não pare. Nós precisamos continuar malhando trigo. Não importa as circunstâncias, não importa o ambiente, a nossa missão não muda. As circunstâncias mudam, irmão, o propósito não. Eu era ministro de louvor, ministre mais, faça o dobro. Eu era intercessor, ore mais, mas não pare. Nós precisamos continuar malhando trigo no lagar. O que isso significa? Significa que aquilo que nós fazíamos, nós precisamos continuar fazendo. Sabe por que está acontecendo essa live agora e você está assistindo aí? Porque nós estamos malhando trigo no lagar.
As circunstâncias lá fora mudaram, mas a nossa missão não. O Evangelho vai continuar sendo anunciado. A missão de Jesus não pode parar. Não importa o que está acontecendo no mundo, nós sempre iremos para um ambiente onde nós possamos dar continuidade no propósito eterno de Deus. Não vai parar. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas nós iremos continuar malhando trigo no lagar. Mas não esqueça, o lugar é um ambiente onde nós desfrutamos de um relacionamento profundo em Deus. Não queira ir para a internet, se você antes não esteve no ambiente profundo de relacionamento. Não queira ir para a internet se você não tem a alegria da salvação. Se você não sabe qual é a alegria do Evangelho, é só exibicionismo. Nós não estamos aqui para se exibir. Nós estamos aqui para malhar trigo no lagar, para fazer aquilo que nascemos para fazer, independente daquilo que está acontecendo no mundo. E nós não iremos parar, irmão. Não importa. E o nosso apelo para você é: permaneça. É nesse ambiente secreto, a sensação é que as coisas não estão acontecendo. Não, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. Nós estamos em um processo de transição. Nós iremos sair desse ambiente muito melhores, muito mais maduros. Esse ambiente é peneira, irmão. Vai separar aqueles que têm fundamento daqueles que não têm fundamento, daqueles que amam o Senhor, daqueles que estavam por puro interesse. Mas se você malhava trigo, continue malhando, não importa o lugar, arrume um jeito. Se você dançava, se você ministrava a Deus através da dança, faça mais. Ninguém está vendo, não importa, faça mais. Não, mas não importa o que você fazia, faça para Ele. Não queira fazer para os outros aquilo que você não conseguiu fazer primeiro para o Senhor. Não queira tocar violão, não queira pregar, não queira ministrar, não queira fazer nada se você não conseguiu fazer isso no ambiente secreto. Porque tudo acontece no ambiente secreto. Antes de Davi matar Golias em público e ser honrado, ele precisou enfrentar um leão e um urso no secreto. E ele diz: aquilo que eu fiz no secreto com o urso e com o leão, eu vou fazer para que todos vejam. Não é nada novo, eu já fazia antes. Ele não foi se exibir, ele já fazia no secreto. Só que agora ele estava fazendo diante das pessoas e Deus o honrou. Então não queira fazer nada sem que antes você tenha feito isso no secreto. Amém, irmão? É isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Lembrando, nós estamos no meio de uma pandemia, mas ainda existe um lugar secreto, onde nós iremos descobrir a alegria da salvação, a alegria do Evangelho, e nós seremos um luzeiro nesses dias. Nós seremos um lugar onde as pessoas acessarão a presença de Deus. Nós precisamos nesses dias, sabe? Hoje você entra nos aplicativos e as notificações que chegam é só de tragédia. Morreu quantas pessoas em tal país, morreu milhares de pessoas, e existem vários ícones ali. E na medida que nós vamos clicando nesses ícones, as coisas só pioram. Mas deixa eu falar, você precisa ser um ícone de Jesus. Quando as pessoas clicarem em você, não importa a forma que elas acessarem você, só uma página pode abrir, e é Jesus Cristo. Só Ele pode abrir, mas as pessoas clicaram em mim com raiva, não importa, o link só abre uma página. Mas eles clicaram com compaixão, a página é a mesma. Não importa a forma que eles acessem a sua vida, o que precisa abrir é Jesus. E é isso que nós queremos pedir, irmão. Se você saiu desse ambiente, volte, acesse esse lugar secreto, para que você de novo possa extrair azeite, para que quando a gente saia desse ambiente, a gente saia pronto para fazer aquilo que nós precisamos fazer. E se você já malhava trigo, não pare, continue malhando. Se você já evangelizava, faça isso, ainda que seja no lagar. Não importa o ambiente, o propósito precisa continuar, a missão precisa continuar.